Quem aqui, levanta a mão para mim, quem aqui se sente hoje realizado, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional? Minoria, como eu previa. Isso acontece em vários outros lugares. A realização, ela é um processo. Então, em tese, do dia que a gente nasce até o dia que a gente vive, a gente está em processo de realização. E Carl Rogers é o psicólogo fundador da psicologia humanista. Ele diz que nós todos nascemos com uma tendência natural que vai nos guiar para essa realização, para o desenvolvimento do nosso máximo potencial. E é a percepção de estarmos nesse caminho que vai dar para a gente a sensação de felicidade. Mas hoje, por que será que a minoria se sente nesse caminho? A gente está vivendo uma era hoje que a depressão ela está ocupando o terceiro lugar dos maiores transtornos emocionais e também tem a ansiedade. A gente nunca vivemos, né? Nós nunca vivemos uma era com tanta gente depressiva e ansiosa, né? Basta a gente olhar para o nosso lado que a gente vai perceber isso. Então, onde é que está o nosso equívoco, hein? O que será que está acontecendo para a gente ter se perdido daquele caminho que Carl Rogers disse que seria natural e chegamos aqui? Bem, o que eu vim falar com vocês aqui hoje é que a educação interfere no processo de realização. Já parou para pensar que é muito curioso o fato de a gente estar vivendo uma era de pessoas infelizes? Não foi exatamente o que os nossos pais sonharam para a gente, né? Porque se tem um sonho que é unanimidade entre todo pai e mãe, é o quê? Que o seu filho seja feliz. E não é isso que está acontecendo. O que acontece é que, ao longo da nossa existência, a gente não tem mudado as práticas educativas. Antigamente, a educação funcionava muito bem como uma receita de bolo, porque o futuro ele era altamente previsível, não tinha tanta transformação. Então, a gente educava as crianças para usarem uniforme, né? Todo mundo igual a todo mundo. A gente educava as crianças para aprenderem as mesmas coisas no mesmo tempo. E isso funcionava muito bem, porque elas iam se encaixar perfeitamente no mercado de trabalho. E, se encaixando, elas teriam a sensação de estarem adequadas e, por isso, não se perguntariam e não se incomodariam com o fato de estarem realizadas ou não, felizes ou não. Então, antes funcionava muito bem. Mas hoje, a gente está vivendo uma era de um futuro tão louco que chega a ser inimaginável. Quando eu pergunto assim, o que você imagina que o seu filho vai viver, o seu filho hoje aí com 4, 5, 6 anos, vai viver no futuro quando ele tiver seus 30 anos? A gente não consegue nem imaginar. E eu diria que tem pelo menos 65% inimaginável, porque saiu uma pesquisa nesse ano de 2018 do Fórum Econômico Mundial dizendo que 65% das crianças que entram hoje nas escolas vão estar trabalhando em profissões que ainda nem existem. Ou seja, tem 65% de chance das crianças que têm hoje entre 4 e 6 anos não serem nem médico, nem advogado, nem engenheiro, nem psicólogo. Então, se a gente não fizer alguma coisa para isso mudar logo, pode ser que no futuro elas estejam numa crise existencial muito maior que essa que a gente está vivendo hoje. Então, onde é que está a origem desse problema? Eu comecei a pesquisar isso e comecei a encontrar a origem desse problema numa época, por 4 anos, eu trabalhei em 2 ambientes aparentemente distintos e ao mesmo tempo. Era assim, de segunda a sexta eu trabalhava numa empresa, num ambiente corporativo, onde inclusive eu encontrei muitos adultos infelizes, insatisfeitos, não realizados. E aos sábados eu atendia no meu consultório crianças e ouvia também suas famílias e observava essas crianças na escola.
Só um parênteses eu queria abrir aqui antes da gente continuar. Por que quando eu atendia crianças eu precisava olhar para suas famílias e para suas escolas? É porque a teoria sistêmica vai dizer que todos nós nascemos em pontos distintos, mas estamos todos conectados. Vivemos um sistema que é interdependente. E Aristóteles uma vez falou uma frase, dizem que foi ele que falou, né? Que ele dizia assim: a natureza não faz nada em vão. E eu fico pensando, é bem verdade, né? Porque se existem tantas pessoas, é porque cada uma delas tem algo diferente para contribuir com esse sistema. Porque se fosse para elas serem iguais e contribuírem com a mesma coisa, acho que a natureza teria economizado energia e feito só um em vez de feito vários, né? E essa percepção também me ajudou a encontrar a origem desse problema. Se você se sente realizado hoje, você é uma pessoa sortuda. E eu vou dizer por quê. Ou porque você foi educado para ser você mesmo e consegue hoje estar ocupando aquele papel que é só seu naquela rede, ou porque você deu uma tremenda sorte de, tendo sido educado com as práticas do século passado, encontrar um lugar adequado agora no século 21. Mas não aposte nessa sua sorte para as crianças que a gente vai educar hoje. Porque a gente está vivendo um mundo de transformações tecnológicas. E para viver de modo automático, vai haver uma máquina que vai fazer isso muito melhor e muito mais barato que você. E aí, vai ser como se a criança que você educa nem precisasse ter existido nesse sistema. Porque funciona mais ou menos assim. É como se a gente nasce uma criança e ao lado dessa criança, ao redor dessa criança, tivessem várias portas. Várias portas que vão indicar caminhos de ser várias coisas. Mas só uma porta a guiará para a sua realização, para a sua felicidade. Porque só uma porta a guia para ela ser ela mesma. Todas as outras portas, ela pode ser várias coisas, menos ela mesma. E se a gente não fizer alguma coisa para mudar logo e agora, já saiu uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que em 2025 a depressão vai ser o primeiro problema de saúde que a gente vai ter. Então, como é que a gente pode fazer diferente? Bem, a minha proposta é que a gente passe a educar as crianças prestando atenção nesses dois pontos, leveza e criatividade. O que seria leveza? Já percebeu que toda criança nasce leve? Elas são naturalmente leves e felizes, né? Quer dizer, elas são assim porque elas estão vivendo a sua própria maneira, até que elas são condicionadas a viverem de uma outra forma, e aí é quando elas vão ficando chatas e vai chegando aquele monte de problema. Inclusive, foi olhando lá para aqueles dois cenários que eu percebi que havia, onde que estava o início daquele problema. Porque as principais queixas que eu recebia no meu consultório como psicóloga advinham de necessidades sociais de encaixar as crianças em padrões. E era como se eu estivesse vivendo futuro e presente ao mesmo tempo. Porque no consultório eu via pais, mães e escola fazendo verdadeiros esforços e investimentos em encaixar essas crianças em padrões. E o que eu estava olhando do lado de cá, que eles se tornariam esses adultos infelizes. Então, leveza é o que pressupõe que a gente olhe para a criança como ela é. E não como ela deveria ser. E a gente começa a fazer isso quando a gente abre mão de expectativas. Porque expectativa é pensar como ela poderia ser e não como ela é. E aí é muito fácil a gente pensar, né? Existem vários parâmetros de desenvolvimento, várias dicas de como a gente deve fazer. E aí, por exemplo, a criança precisa desfraldar até os 4 anos, ela tem que estar andando há 1 aninho. Se ela fizer alguma dessas coisas antes do tempo previsto socialmente, ela é bonitona, ela é massa, o pai e a mãe ficam super orgulhosos, né? Mas se demorar um pouquinho mais, os pais já começam a ficar nervosos e preocupados que meu filho tem algum problema. E às vezes já chega até pedido da escola de algum possível diagnóstico. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho.
E aí, o que vai acontecendo é que a gente está o tempo inteiro comparando as crianças, ou para elas serem iguais à média, ou para elas serem melhores, mas raramente com um olhar que olha para a essência delas, que respeita quem elas são e que respeita o seu próprio tempo de desenvolvimento. E aí o que acontece é que a vida vai passando e, em vez de nós, educadores, auxiliarmos e ajudarmos a criança a chegar mais perto daquela porta da felicidade, a gente tem feito com que eles fiquem cada vez mais distantes. Então, vamos abrir mão das expectativas, e aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre os diagnósticos. Os diagnósticos, eles estão se tornando uma coisa quase que banal de tão comum. E isso tem me preocupado bastante. É claro que, como profissional da saúde, eu entendo que os diagnósticos têm um ponto super positivo. Mas esse ponto não está sendo olhado. O ponto positivo seria, por exemplo, quando a gente diagnostica uma criança com TDAH, autismo, dislexia, seria ótimo se essa criança tivesse a oportunidade de encontrar as melhores pesquisas, com as melhores conduções desse caso, que potencializaram aquele potencial natural que aquela criança, como toda outra, tem. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Os diagnósticos passam a encaixar as crianças em caixinhas ainda mais rígidas e afastam elas ainda mais de encontrarem o seu próprio caminho de desenvolvimento pleno e de realização. Então, para que a gente eduque as crianças com leveza, a gente precisa olhar como elas são, entender esse potencial e auxiliá-las a encontrar essa porta. Mas, para isso, a leveza também vai pressupor autoconhecimento do adulto. Sabe por quê? Porque o adulto também precisa se conhecer como ele é, ter noção das suas habilidades, dos seus talentos, das suas limitações naturais, de até onde ele dá conta de ir, onde ele não pode ir. Porque a educação é um processo relacional. E ela só vai fluir com respeito e conduzindo adultos para a autenticidade e para a realização, se educador e criança estiverem em sua essência. Então, leveza é o que vai permitir com que a criança abra aquela porta. Mas ainda é preciso trilhar vários caminhos para encontrar a sua realização. E isso não é fácil, não existe um caminho em linha reta. Então, o que a gente vai fazer para conseguir trilhar esse caminho? E aí a minha sugestão é justamente que a gente possa nutrir a criatividade dessas crianças. Mas por quê? Ora, porque a criatividade, ela parte da curiosidade. Já percebeu que toda criança nasce curiosa? É que a mente dela ainda está vazia de padrões. Então, ela tem vontade de conhecer o mundo. Ela está num mundo que ela nunca viu. Então, tudo para ela é novidade e tudo para ela é extremamente excitante. E quando ela coloca todas aquelas informações para dentro da cabecinha dela, como ninguém ainda disse para ela como ela deve combinar aquelas informações, ela combina de vários jeitos diferentes. E é a partir dessas combinações que surgem as soluções mais inovadoras e que ela consegue pensar diferente. Então, se a gente pensar assim, fica claro entender que toda criança nasce predisposta ao agir criativo. E o que a gente precisa é justamente nutrir isso. E nutrindo também a criatividade, a gente nutre de tabela a coragem, porque concorda comigo que a criança ou o adulto, quando ele tiver uma ideia super bacana, ele vai precisar de quê para colocar essa ideia em prática, para expor essa ideia? Coragem. Então, a criatividade é o que vai permitir com que a criança trilhe o seu próprio caminho. Afinal de contas, aquele seu próprio caminho é único. Ninguém passou por ele antes. Então, você vai precisar de coragem, de todas aquelas habilidades correlacionadas à criatividade para poder encontrar e seguir exatamente esse caminho. E tem uma coisa muito legal que eu percebi na minha clínica com adultos como arte-terapeuta. Toda vez que eu resgatava a criatividade dos adultos, de tabela, a gente tinha um certo equilíbrio emocional. Porque a criatividade, por ser uma habilidade que permite a gente olhar para as coisas por diferentes ângulos, a criatividade permitia para que esses adultos olhassem para os seus pontos negativos por um olhar mais positivo. Então, é como se eles conseguissem equilibrar as coisas que eles têm de tão bom com as coisas que eles têm que são
socialmente inaceitas. E neste equilíbrio, eles conseguiam encontrar um pouco mais de realização. Então, é também a criatividade o que vai permitir à criança equilíbrio mental para trilhar aquele caminho. Então, é como se a leveza abrisse a porta e a criatividade permitisse a ele encontrar vários caminhos diferentes em rumo à sua própria realização, rumo à sua própria felicidade. E eu, como mãe, desejo muito que os meus filhos sejam muito felizes no futuro. Mas mais que isso, eu desejo que eles encontrem mais pessoas felizes, que eles convivam com mais pessoas felizes. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te convidar para ser uma peça desse efeito dominó. Para ser também um agente de mudança que transforme a nossa realidade hoje, para que a gente possa viver um futuro mais harmônico e com mais pessoas felizes. Vamos juntos educar mais crianças com mais leveza e criatividade? Obrigada.